Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias às 7 horas da manhã estamos juntos aqui na TV. Excepcionalmente aos sábados, o programa vai mais cedo para o ar, às 5h30 da manhã. Mas é uma alegria podermos contar com a sua audiência, a sua atenção. E gostaríamos que você divulgasse também que estamos nas redes sociais. Se você preferir ver o programa mais cedo ou mais tarde, ou rever os outros programas que foram feitos, é muito simples. Estamos no YouTube. Lá você tem no canal Reavivados por Sua Palavra NT as nossas programações, os nossos programas, todos os capítulos que foram feitos e o capítulo do dia que vai ao ar à 00h01. No Facebook nós estamos também na página da TV Novo Tempo, é simples nos acompanhar por ali, tá bem? Um grande abraço para todos que estão sempre ativos, animados na TV, no YouTube, no Facebook. É um prazer e uma alegria muito grande para nós. Estamos em Levíticos, já estamos no capítulo 5 de Levíticos, só fazendo um contraponto aqui, até o capítulo 5 de Levíticos, a perspectiva é do adorador. Então, é o que o adorador deveria prestar atenção. A partir do próximo capítulo, é na perspectiva do sacerdote. Como é que o sacerdote via essa questão das ofertas, das oferendas, do holocausto e tudo mais. Então, são sacrifícios, são oferendas que são feitas de diversas maneiras, né? Nós vimos as ofertas queimadas, a entrega, nós vimos os manjares, a questão da submissão, nós vimos também as ofertas pacíficas, que eram ofertas de gratidão, muito lindo esse capítulo que trata das ofertas de gratidão, né? Um coração grato. E agora nós estamos chegando aqui na perspectiva do adorador ao sacrifício pelos pecados ocultos. Então, pecados ocultos que são aqueles pecados que você comete e tenta esconder, né? Está bem clara, a palavra já diz tudo, né? E ele apresenta aqui 4 deste tipo de pecados, né? O primeiro pecado que ele apresenta aqui é quando você se torna uma testemunha falsa, né? Você não viu tudo o que aconteceu, viu só uma coisa e julga aquilo por aquilo que você viu. Eu só vi isso, então eu julgo todo o contexto, toda a situação por uma pequena coisa que eu vi. É o caso de eu perceber que meu vizinho, a minha vizinha está correndo na casa, eu vejo só o vulto e o vizinho, o marido dela, está com uma vassoura atrás dela correndo. E você diz assim, bom, ele está querendo bater na mulher, chama a polícia e tudo. E na realidade, quando você não viu toda a situação, quando você vai ver, os dois estavam correndo atrás de um rato, tentar matar um rato com uma vassoura, ele ia atrás e ela na frente, né? Então a situação era bem diferente daquela que você imaginou. Quando você se antecipa, quando você prevê, né? São imprecações, né? Como a Bíblia chama aqui, no capítulo 5, verso 1, fala sobre isso, né? A voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, né? Levará a sua iniquidade. Você não tem capacidade de revelar toda a situação. Então, você tem que se arrepender disso quando você for chamar a atenção. No verso 2, nós encontramos o outro. Aquele que tocar em alguma coisa imunda, seja corpo de morto, corpo morto de besta fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Não é? Se você tocar e não percebeu, ou percebeu e se escondeu daquilo, você está impuro. As questões de higiene que vão aparecer mais para frente aqui, a partir do capítulo 11, mas são muito sérias, porque um povo que não tinha higiene nenhuma. Deus teve que dizer até para eles, olha, se alguém tiver alguma necessidade fisiológica, né, fazer o número 1, número 2, saia do arraial, não faça aí do lado da barraca, né? Leve uma pazinha, faça um buraco, faça o seu serviço lá dentro e tape. O povo não tinha a menor noção de higiene. Então, tocar num animal morto, isso poderia trazer até doenças, né? E a terceira, no verso 3, diz assim que aquele que tocar na imundície de um homem, seja qual for essa imundície, ela poderia ser o sêmen e poderia também ser as fezes de um homem. É tocar ali e esconder, né? Quando souber será culpado.
E quando alguém jurar temerariamente, quebrando a palavra, né? Quebrando a verdade, não dizendo a verdade, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente como juramento, né? Só uma parte também, ou mentir, então também será considerado culpado aqui no final do verso 4. O que eles tinham que fazer? Tomar uma cordeira, aqui, ou cabrita, aqui vem o feminino, né? Se ele não tem condições para isso, se as suas posses não são tão efetivas para isso, ele pode tomar 2 rolinhas, 2 pombinhos como oferta para o pecado, como holocausto, e entregá-los ao sacerdote. Mas e se ele também não tiver condições, por ser mais pobre ainda? Então, o verso 11 diz assim: porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas, ou pombinhos, né? Então tem também uma saída aqui. Então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, que é um gomer, que é a medida menor, é 1,76 litros, né? 1,76 litros. Então é a menor quantidade, é uma coisa ínfima que todos poderiam trazer, a 10ª parte, né, dessa efa de flor de farinha como oferta. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Quer dizer, você não precisa nem gastar com azeite nem com incenso. Traga somente isso, somente essas coisas. Um punhado será tomado, o sacerdote põe este punhado ali de farinha, de flor de farinha, e o resto ficaria com o sacerdote, né? Aqui é aquela questão da economia do sacerdócio. Uma parte das oferendas, da maioria delas, ficava com o sacerdote, né? Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu, e o restante dos manjares ficariam com o sacerdote. Bom, então esses aqui são os sacrifícios pelos pecados ocultos. Aparece mais um, o sacrifício pelos pecados ou pelo sacrilégio. Aqui essa palavra sacrilégio, ela é bem interessante assim. Quando você não respeita as primícias, quando você não dá das primícias para o Senhor, então você comete um sacrilégio, você dá uma enganadinha em Deus. Dízimos e ofertas também estão arrolados aqui. Quando você não dá 10%, mas dá 9%, 8%, 7%, 5%. Né? Coloca as suas despesas, tira as despesas pessoais, e das ofertas também, quando você não leva uma oferta corretamente. Quando você retém, né, ou diminui aquele plano que você tinha para com Deus. Isso é grave, é bastante grave. Então diz aqui: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, né, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro, sem defeito, conforme a sua avaliação, os ciclos de prata, que era do templo, né, segundo o santuário, como oferta de culpa. E haveria uma restituição, então. Se era de uma oferta, estava lá, o valor deveria ser calculado pelo sacerdote, não é? E havia uma multa em cima disso. Interessante. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, se é do dízimo, da oferta, das primícias, e o dará ao sacerdote, e ainda acrescentará das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, 20%. É uma multa de 20%. E o dará ao sacerdote, assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e ele será perdoado. Então, é tipo de alguma coisa que foi retida, e então há uma sobretaxa sobre aquilo. Você fez um sacrilégio para alguma coisa que era santa ao Senhor. E finalmente termina aqui com os sacrifícios pelos pecados de ignorância, que já foram falados ali, mas os pecados de culpa, não é? Quando você está culpado, sente-se culpado, se vê culpado, e do rebanho trará o sacerdote um cordeiro, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Pela oferta da culpa, então o sacerdote por ela fará expiação, e a oferta para a culpa certamente será resolvida depois que o sacerdote tiver feito o seu serviço, né? Aqui então nós
entendemos que algumas dessas ofertas de sacrilégio, de questões escondidas, ocultas, eram necessárias para explicar para Israel as necessidades que eles tinham. Vamos tirar algumas lições, então, para a gente, lições práticas aqui, não é? A nossa língua é terrível, não é? E quando a gente às vezes faz comentários, deixa de fazer comentários também, porque o silêncio ele pode estar facilitando alguma coisa ruim, né? Mas devemos cuidar bastante com o que os nossos olhos veem. Aqui há alguns pecados ocultos que são mencionados, né? Então, a importância de sempre trabalharmos com a verdade, né? A verdade é importantíssima. Sempre trabalharmos com aquilo que é verdadeiro. Deus é a verdade, né? Sua verdade, o caminho, a vida. Vamos trabalhar com coisas verdadeiras. Há também aqui uma alusão a tocar em coisas imundas, né? Há tantas coisas imundas que podemos considerar, né? A pornografia é uma coisa imunda, as drogas ilícitas também, e as drogas lícitas, né? Não no sentido de medicamentos, mas eu digo de álcool e fumo, são permitidos, né? Não tocar nessas coisas, não tocar pornografia. Pornografia é alguma coisa que tem acabado com muitos casamentos, né? Não tocar em nada que não é seu, não é? Aquilo é imundo, não é seu, é imundo. E possamos aprender algumas lições aqui desses assuntos de hoje, né? Essa questão dessas ofertas para determinados tipos de pecados, mas nós devemos trabalhar bastante com isso, com a nossa mente, a verdade, não tocar as coisas impuras, imundas, para ter uma vida leal a Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, dá-nos a capacidade de não tocarmos em coisas impuras, de cuidarmos da nossa língua, da nossa mente, para que o nosso coração seja puro diante de Ti. Ajuda-nos com a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por hoje. Continue acessando as redes sociais, nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT. Vá lá, se inscreva. Vai ser um prazer a gente poder manter esse relacionamento. Um grande abraço, até o próximo encontro.